Bom, a gente volta a falar agora da tragédia que aconteceu mais cedo na linha 5 Lilás. Um passageiro morreu, um homem de 35 anos morreu, ficou imprensado entre a porta da plataforma e a composição, o trem que estava ali parado e que partiu, mesmo com o corpo dele nesse vão entre a plataforma ali, entre a porta da plataforma e a composição. A Júlia Castelo está aqui no estúdio com mais informações pra gente, pois não, Júlia? Oi, Renan, boa tarde para você, boa tarde ao Eduardo, boa tarde aos ouvintes. É isso, Renan, como você já explicou, né, o Lorivaldo Ferreira Silva, que é a vítima, ficou preso entre as portas do trem do metrô da linha 5 Lilás e da plataforma da estação Campo Limpo, e a polícia continua investigando as circunstâncias dessa morte. De acordo com relatos, o acidente aconteceu hoje de manhã, por volta das 8 horas, momento em que o metrô estava lotado de passageiros. De acordo com o boletim de ocorrência, as portas da plataforma contam com aviso sonoro e luminoso, mensagem por alto-falante e sensores de movimento. Entretanto, de acordo com testemunhas que estavam no local, mesmo após ficar preso, o trem não parou, arrastando a vítima de 35 anos. Os seguranças ouviram um barulho e encontraram um passageiro na linha do trem de Bruços. A vítima tinha o ferimento na região da cabeça e já não apresentava mais sinais vitais. O usuário do metrô, o porteiro Antônio, conta que o trajeto foi interrompido e só ficou sabendo o que tinha acontecido depois. Eu estava vindo do centro, a sentido Capão Redondo, quando o trem parou na estação Giovanni Gronchi, e aí lá pediram para todo mundo descer e para quem for para o seu destino, pegar ônibus, porque não sabia o horário que ia voltar a funcionar novamente. Então, eles só falaram que ocorreu o acidente na estação Campo Limpo. O Francisco Perrini, presidente da Via Mobilidade, fala ao vivo à Band. Na verdade, existe um conjunto de ações que nós já estamos implementando, Joel, para que casos como esse, evidentemente, não se tornem a repetir, né? Primeiro, é um aumento ainda mais do volume do sistema sonoro de anúncio de fechamento de portas, né? Para que as pessoas, assim que toque a sonorização informando do fechamento das portas, tanto dos trens quanto nas estações, né? As pessoas percebam isso e parem, né? Esse é o grande objetivo nosso, né? Que as pessoas parem e não adentrem mais, porque o sinal sonoro, ele é limitante, né? Esse é o ponto, né? Outra ação é também colocar adesivos, né, nas portas das plataformas, informando também da necessidade de respeitar os avisos sonoros e os sinais sonoros também, né? Porque nós avisamos, nós temos isso já disponíveis nos trens e plataformas, mas mesmo assim as pessoas entram, né? Depois do fechamento da porta. Isso não vai acabar, né, presidente? Isso não vai acabar porque o desespero das pessoas é muito grande. A gente está ouvindo o Joel da Atena entrevistando Francisco Perrini, presidente da Via Mobilidade, ao vivo no Brasil Urgente. A pergunta que ele fez foi justamente sobre algum tipo de mudança no procedimento a partir desta morte, se alguma alteração seria feita no sistema. E aí o presidente da Via Mobilidade está falando de uma mudança de aumentar o volume dos avisos sonoros que avisam justamente sobre o fechamento das portas, das duas portas, da composição e depois da porta da plataforma, da porta que dá acesso ao trem. Essas portas que foram colocadas inclusive para impedir acidentes, né, que pessoas caíssem ou que quando cai algum bem daquela pessoa, geralmente celular, ninguém se atrevesse a pular por ali para tentar pegar, porque isso poderia causar um grave acidente, como que a gente viu, por exemplo, hoje. Mas ainda assim, ninguém esperava que um acidente pudesse acontecer justamente por causa desse efeito dessas portas que são colocadas nessas estações, na linha 5, na linha 2, em partes da linha 2, também na linha 3 vermelha do metrô e também em outras estações da linha 1 azul, da linha Norte e Sul da Companhia do Metropolitano. A nossa engenharia já vem trabalhando nesse projeto, né? E nós teremos até fevereiro de 26, né? Então, portanto, nos próximos meses, e agora a tendência até que a gente busque adiantar esse projeto, é a instalação
de sensores de presença nesses espaços, entre a porta do trem e a porta de plataforma. Com isso, então, qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer coisa que esteja ali será detectado e a porta não fechará. Mas, até lá também, nós vamos implantar um sistema de uma barreira física, que são hastes de metal, nas plataformas, em todas as plataformas, nas portas, internamente, para que tenha também uma posição de obstrução quando do fechamento das portas, qualquer objeto, pessoas ou o que tiver na frente, ele vai bloquear e a porta não vai fechar. Porque hoje nós temos os dispositivos, como acontece em qualquer lugar do mundo, né? Se você for hoje em qualquer metrô do mundo que existam portas de plataforma, você tem os mesmos dispositivos que a gente usa aqui. Né? Talvez esse problema daqui, ele pode servir de exemplo para outras partes do mundo. Nós também, ouvimos uma informação importante do presidente da Via Mobilidade prometendo para adiantar para 2026 a instalação de sensores de presença justamente entre as portas da plataforma e os trens. Então ele está admitindo, o presidente da Via Mobilidade, que não havia esse tipo de sensor para a entrada ou saída desses passageiros. Agora está acontecendo uma investigação, inclusive a caixa preta, né, os equipamentos ali daquele trem vão poder evidenciar, mostrar o que houve, se houve algum tipo de falha humana, se houve uma falha de equipamento, mas o que a gente tem aqui de informação do presidente da Via Mobilidade nessa entrevista que dá ao vivo, a Band, é que há mudanças sendo estudadas, como aumentar o volume dos avisos sonoros sobre fechamento de portas, e essa informação, que é a mais importante divulgada até agora por parte do presidente da Via Mobilidade, que é a instalação de sensores de presença, segundo o presidente, era um plano que eles devem adiantar para 2026 a partir dessa morte, dessa tragédia que aconteceu na linha 5 Lilás do metrô. Aconteceu por volta de 8 horas da manhã. Teria sim, por quê? Porque com a barreira física, na parte interna da porta de plataforma, quando ela fosse fechar, essa estrutura ela se depararia com a pessoa. E aí, então, ela tem um sensor de esmagamento, né, que vai atuar, e aí a porta não vai fechar. Ela vai voltar a abrir novamente. Como acontece também dentro dos trens. Na medida que você faz o fechamento de porta, a porta começa a fechar. Se tiver alguma intrusão ali, o que acontece? A porta abre novamente. Então é isso que nós vamos instalar, uma estrutura física para permitir que, se houver uma mala, uma pessoa ali dentro, essa porta não vai fechar. Esse é o objetivo dessa instalação, Joel. O senhor está falando em fevereiro. Deve funcionar assim. O senhor está falando em fevereiro. Tem que antecipar isso. É algo assim emergencial. Há 60 dias aconteceu com uma pessoa o mesmo que ocorreu hoje. Só que naquela ocasião, felizmente, o trem não se movimentou. Não dá para a gente encurtar esse prazo aí, presidente? É algo emergencial. Ô, Joel, assim, vou tornar a dizer, né? Nós vamos fazer a instalação dos sensores ópticos de detector de presença até fevereiro de 26. E essa instalação da barreira física, nós estamos assumindo um compromisso aqui com a nossa engenharia e com a nossa área de manutenção para ir até 6 meses. Então, a gente deve ter essas barreiras instaladas até o final do ano. A gente pretende isso, ô Joel. Tá bom, a gente ouviu aí o Francisco Pierrini e uma informação bastante importante e um cenário grave que ele está trazendo aqui da situação do transporte, porque pelo menos eu, leigo, imaginava que havia algum sensor ali de presença, ou sensor óptico também, como ele falou, para observar a presença de passageiros. Então, pelo que ele está dizendo, é uma sorte a gente não ter tido outros casos como esse que aconteceu mais cedo na Via Mobilidade, porque sempre tem gente que entra atrasada, tentando correr, ignorando o aviso sonoro, é verdade, mas ainda assim, mesmo que a pessoa, e não estou falando desse rapaz, desse caso especificamente, de outras pessoas que entram e saem todos os dias, que podem agir de maneira imprudente, desrespeitando esse aviso sonoro, ainda que a pessoa fique presa ou sofra um acidente, ou a gente veja um cenário de superlotação, que é algo que acontece no sistema de transporte metroferroviário em São Paulo, a pessoa não consegue descer a tempo ou entrar a tempo, enfim. Ainda assim, o trem não deveria, em tese, partir para que a gente não visse um caso como esse que aconteceu mais cedo na Via Mobilidade, com a morte desse rapaz de 35 anos que morreu imprensado entre a porta da plataforma e a composição.
A Júlia Castelo continua por aqui, nossa repórter que está acompanhando esse caso e que ouviu pessoas que testemunharam, que estiveram na linha 5 Lilás mais cedo, quando aconteceu essa tragédia, né, Júlia? Isso, é importante falar, o Joel da Atena comentou, né, que aconteceu um caso muito parecido, e foi em março desse ano, quando uma mulher ficou presa, também entre a porta de segurança e o vagão da linha 2 verde na estação Vila Prudente, na Zona Leste. No entanto, nesse caso, o trem não seguiu viagem e a pessoa, por sorte, né, não ficou ferida. A gente ouviu uma ouvinte, a Marili Monteiro, que ela conta que ela utiliza a linha 5 Lilás e ela conta que tem ainda muito receio de novos casos assim acontecerem, exatamente porque há uma superlotação na estação Campo Limpo. Infelizmente, não é algo que a gente vê só na estação Campo Limpo, né? Mas em muitas outras estações aqui na capital. Vamos ouvir o que ela conta. Porque às vezes você nem quer entrar no trem, mas outra pessoa te empurra e fica, às vezes, barra na porta assim. Quando já está apitando, você nem tentou entrar, mas te empurram, você vai parar lá na porta. Para entrar nesse trem, no Campo Limpo, na Giovanni, Grush, na Vila das Belezas, nessas estações é muito difícil, porque ela já sai lotada. Sempre espero 2, 3 trens para conseguir entrar. Então, as autoridades não estão verificando isso. É bem complicado, e acaba se tornando muito perigoso. E só para a gente reforçar, Renan, a Secretaria de Segurança Pública, né, a gente já tinha falado que a polícia segue investigando esse caso, e a Secretaria de Segurança Pública informou que foi registrado como morte suspeita pela Delegacia do Metropolitano e que já solicitou perícia, então a gente vai ter mais detalhes desse caso aí para frente, Renan. Obrigado, Júlia. Agora